O trabalho a ser apresentado é Diabetes mellitus tipo 2 e Depressão. Os autores são Ana Luísa de Jesus Berilli e Maria Luísa Ferreira Stringini. Nós somos da Universidade Federal de Goiás. Conceitualmente, o DM2 é uma doença crônica não transmissível caracterizada por hiperglicemia persistente decorrente da deficiência na síntese ou na secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas, associada à resistência insulínica nos tecidos periféricos. Aproximadamente 9% da população mundial adulta tem DM. Em relação aos transtornos depressivos, no Brasil, a prevalência está estimada em 4,3%, mas atinge cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade. Ao redor do mundo, acredita-se que o transtorno afeta, em média, 264 milhões de pessoas de todas as idades. A DM é uma disfunção do pâncreas e está associada a fatores genéticos e ambientais, processos epigenéticos e a resistência insulínica. Essa deficiência de energia das mitocôndrias e as lesões vasculares decorrentes da hiperglicemia são responsáveis pelas complicações do DM, como nefropatia, retinopatia, neuropatia, doença cerebrovascular, doença arterial periférica. E, recentemente, estudos estão comprovando a associação do DM e o surgimento e agravos da função cognitiva e da saúde mental, como atenção, linguagem, percepção, memória, dentre outros. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão sobre a relação entre DM2 e depressão, descrever e discutir os mecanismos que levam à associação entre essas doenças. Foi realizada uma pesquisa no PubMed, Cielo e no Google Acadêmico, utilizando os descritores em saúde, diabetes tipo 2, controle glicêmico e depressão, associados aos operadores booleanos AND, OR e AND NOT. Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos em humanos e revisões sistemáticas no idioma inglês e português que relacionaram DM2 e depressão, publicados nos últimos 5 anos. Os critérios de exclusão foram artigos que abordassem o DM1, modelos animais ou publicados em anos anteriores a 5 anos. Foram encontrados 65 artigos, sendo selecionados 10. 8 eram revisões, sendo 4 revisões sistemáticas, 1 estudo observacional transversal e analítico e 1 estudo transversal. Esses estudos demonstraram que indivíduos com DM2 têm 2 vezes mais chance de desenvolver depressão do que a população em geral, e que existe uma relação entre DM2 e depressão que é bidirecional, sendo que há intermecanismos fisiopatológicos entre essas 2 patologias que ainda precisam ser melhor estudadas. Entretanto, existem alguns fatores biopsicossocioambientais associados ao DM2 e à depressão. Por exemplo, é mais comum nas mulheres, em portadores de obesidade, em pacientes com a presença de comorbidades associadas ao DM2, pacientes com maior tempo de diagnóstico de DM2, pacientes que apresentam o diabetes de estresse, insulinoterapia e restrições alimentares severas realizadas pelos indivíduos, exercícios físicos excessivos e fatores sociais, como baixa renda e escolaridade, por exemplo. As disfunções microvasculares cerebrais do DM2, devido à hiperglicemia, resistência insulínica e aumento das citocinas e mediadores inflamatórios, causam danos cerebrais com redução da vasorreatividade e da perfusão cerebral, resultando em oxigenação insuficiente e atrofia da região do hipocampo.
Os estudos mostram claramente que há uma relação entre a alteração da hemoglobina glicada e os sintomas depressivos. Concluímos que a depressão é tão complexa quanto o diabetes no quesito de intervenção. A terapêutica de ambas as patologias é muito importante para a melhora geral da saúde física e emocional do paciente. Para ambas, diagnóstico e tratamento precoce é de extrema importância para a prevenção de agravos, complicações e chances de melhor resposta à intervenção. Essas são as referências citadas nesta apresentação. Muito obrigada. Deixo aqui o meu contato.